Olá pessoal, aqui é Maurício Dourado, fisioterapeuta da Equilíbrio Educação e Saúde. Hoje para falar aqui de saúde do atleta, notadamente sobre cãibra. Bom, me permitam fazer um raciocínio um pouco amplo para que você entenda e você possa gerenciar os cuidados com a sua saúde e diminua um pouco a ocorrência e incidência de cãibra, tá? Primeira coisa que você precisa entender, toda vez que você faz uma atividade física, um esporte, a tendência natural é que a sua temperatura corporal se eleve, tá? Estudos do norte da Europa falam em aumento de temperatura de mais de 5 graus, dependendo, é óbvio, da intensidade da atividade física e da duração da mesma, ok? Então, o que é o primeiro ponto que a gente já vai ter guardado com a gente? Ao fazer atividade física, ao fazer esporte, a minha temperatura corporal sobe. Quando isso ocorre, o organismo lança a mão de uma série de estratégias para evitar que esse aumento de temperatura seja excessivo, tenha uma capacidade de causar lesão, tá? Uma das estratégias é a sudorese, é a transpiração, é o suor, ok? Ocorre que aqui em Salvador nós temos uma umidade relativa do ar excessivamente alta, tá? Falar em 60% de umidade relativa do ar em Salvador não é nenhum absurdo. Além disso, nós temos uma cidade extremamente quente, com índice de incidência solar extremamente alto. Então, ao fazer atividade física, sua temperatura corporal sobe e você transpira. E Salvador, por ser uma cidade quente, com alta incidência solar, a sua temperatura corporal sobe. E aí vem o fator umidade. Esse nosso suor, ele tem uma dificuldade de evaporar, de virar vapor e, consequentemente, de roubar a temperatura, de abaixar a temperatura do nosso corpo. Por conta disso, como a temperatura corporal não baixa, nós continuamos transpirando. É uma tentativa do organismo de que o mecanismo funcione, é uma tentativa do organismo de que o mecanismo dê certo. Ao fazermos essa sudorese, ao suarmos excessivamente, nós estamos perdendo líquido, mas nós estamos também perdendo sais minerais, os eletrólitos, tá? E aí, o que acontece? Para o organismo, a prioridade dele é baixar a sua temperatura. Então, vai haver uma perfusão da periferia, da pele e anexos, para que haja troca de calor, tá? E você está fazendo atividade, você está querendo que o sangue vá para o seu músculo. Bom, primeira coisa, ele não vai. Segunda coisa, o pouco de sangue que você vai ter disponível para ir para o seu músculo, ele está empobrecido. Ele tem uma baixa reserva de açúcar, de glicose, e ele tem uma baixa reserva dos eletrólitos, dos oligoelementos, dos sais minerais que a gente precisa para fazer a contração muscular. E aí, o que é que aparece? Aparece a cãibra, que é uma tentativa do organismo de dizer para você: pare de gerar calor, fique parado. Isso é tão poderoso que isso vem acompanhado de dor, desconforto e sofrimento, tá? Maurício, como é que eu faço para isso não acontecer? Bom, existem algumas estratégias, tá? A literatura recomenda que a gente comece a nossa hidratação dias antes da competição, da prova, do estresse térmico, tá? Então, vamos fazer um raciocínio aqui bem amplo. Se eu tenho que tomar 3 litros de água dias antes da competição, eu começo a tomar 3,5 litros, quiçá 4 litros. Por quê? Porque eu vou ficando com um saldo. Então, quando eu chegar no dia da competição, eu estou hiperidratado. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder líquido, eu vou desidratar, mas o meu balanço, o meu saldo vai ficar perto da minha normalidade.
Então eu começo hiperidratado e eu termino a prova hidratado. Eu não tenho sofrimento. É uma estratégia interessante. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, na hora que a gente começa com essa transpiração excessiva, não adianta a gente repor apenas líquido, beber apenas água. Quando a gente já está nesse processo de transpiração excessiva, a gente já deve repor também os sais minerais. E aí tem uma série de isotônicos no mercado, de marcas variadas, e a gente tem aqui uma oferta, uma disponibilidade também de água de coco, que também é uma alternativa saudável e muito interessante. Então, antes de você entrar na prova, né, você já deve estar tomando o isotônico, tá? Para poder já ir tendo um acúmulo de sais e não ter chance, diminuir a chance de ter cãibra. Estratégias também que ajudem a gente a evitar a temperatura corporal de subir excessivamente, ou estratégias que ajudem a gente a baixar a temperatura corporal, também diminuem o sofrimento do tecido músculo, por vários motivos. Diminui a atividade de uma enzima chamada creatina quinase, que acaba danificando nossos músculos. E também, ao baixar a temperatura corporal, a gente permite que aquele sangue que estava na pele, fazendo troca de calor, volte a frequentar o músculo, levando energia, levando ATP, levando oligoelementos para o músculo. Essa diminuição de temperatura, esse resfriamento, ele pode ser por vias exógenas, ambientais, a gente abaixa a temperatura do ambiente, a gente faz a crioterapia, a gente faz a crioimersão. Ela também pode ser por vias endógenas. A literatura aceita que a gente consuma produtos gelados para que a gente faça um resfriamento endógeno, tá? Então, a junção dessas estratégias é um caminho muito assertivo para que você não tenha cãibra. Agora, tem alguns cuidados que tem que partir do atleta. Exposição excessiva, deliberada e desnecessária ao sol. Não é sua partida? Não fique tomando sol de bobeira, tá? Segunda coisa, o pessoal que está em crise de cãibra, chega, quando a gente aborda, vai fazer o atendimento em quadra ou pós-partida, o pessoal tira uma banana do bolso enrolada num plástico, num papel filme, e fala, tá aqui para eu comer. A biodisponibilidade desse potássio, desses oligoelementos, vai demorar muito para acontecer, muito. Então, qual é o nosso raciocínio? É que você não tenha cãibra. E uma vez você tendo cãibra, que você se recupere o mais rápido possível e que tenha o mínimo de sofrimento muscular possível. Então, você quer comer sua banana? Come antes, tá? Conhece seu organismo, vê quanto tempo você faz a digestão dos alimentos, vê quais são os alimentos que têm uma digestão mais fácil, uma digestão mais difícil para vocês, tá? Mas a dica permanece. Nada de excesso antes das partidas, seja de balada, seja de bebida, seja de play, né? Hidratação, né? Condicionamento. Antes da partida, nós da Equilíbrio fazemos a ativação muscular nos eventos que nós estamos, nós aumentamos o tônus, tá? Nós convidamos vocês a terem maior consciência, maior participação da musculatura, a gente chama isso de ativação da musculatura. E depois da partida a gente busca relaxar a musculatura, diminuir o metabolismo dessa musculatura. Aí a gente chama de relaxamento ou de liberação. E nós temos vários recursos, vários meios para disponibilizar isso para você, atleta. Então, preste atenção nessas dicas, preste atenção nesses cuidados, ajude no gerenciamento da sua saúde, evite cãibra, melhore sua performance e conte sempre com seus parceiros aqui da Equilíbrio. Um abraço e até a próxima.